Opa pessoal, beleza? Eu sou o Yuri, eu sou o moderador aqui da DSEC e eu vou falar um pouquinho hoje sobre Privilege Escalation em sistemas Unix. Bom, antes de tudo, né, vamos falar um pouco o que é, né, o Privilege Escalation. No caso, o Privilege Escalation ele é um ato de explorar alguma fraqueza, algum bug, uma vulnerabilidade, uma má configuração, que no caso possibilite que um usuário ele obtenha privilégios que ele não deveria ter, né? Assim possibilitando que ele modifique arquivos indevidos, edite alguma permissão que ele não deveria, ou acesse locais que ele também não deveria ter permissão, né? Bom, existem dois tipos de privilege escalation, que nesse caso seria o privilege escalation horizontal e o vertical. Nesse caso, o horizontal é quando a gente tenta obter os privilégios de um outro usuário, por exemplo, nesse nosso caso aqui, eu vou dar o exemplo da Alice, né? Que ela, por exemplo, tem permissões de entrar em algum serviço que eu não tenho. Então, caso eu consiga de alguma forma acessar o usuário dela, eu estaria realizando um privilégio escalation horizontal, né? A gente não está pegando privilégios de uma pessoa superior, assim, digamos, uma pessoa que tenha privilégios administrativos, mas de um usuário com os mesmos privilégios que a gente tenha. Nesse caso aqui, agora o privilégio escalation vertical, ele é o ato de elevar os privilégios de um usuário a permissões administrativas, né? Normalmente, quando a gente fala de sistemas de Unix, Linux, a gente está falando de execução de ações a nível kernel, né? Como, por exemplo, apagar a raiz do sistema, né? O que não é algo muito comum normalmente nos sistemas, né? Quando a gente faz isso. Mas, no caso, a gente escalonaria verticalmente para um usuário root, né? Bom, eu vou falar também um pouco das técnicas mais utilizadas, né? E não só isso, eu vou falar como eu, por exemplo, penso na hora de escalar privilégios, né? Como eu penso na hora de, bom, tenho que escalar privilégios, seja verticalmente ou horizontalmente. Como eu posso fazer? O que que eu devo procurar, né? Então, vou falar um pouquinho das técnicas, né? No caso que seria sudo rights, né? Permissões de sudo, kernel, né? Exploit de kernel, que abusem do kernel em si, switch bit, path bad configuration, ou por exemplo, senhas fracas reutilizadas, senhas em texto plano, que a gente possa utilizar de alguma forma para a gente conseguir escalar privilégios, né? Bom, eu vou falar um pouco de sudo, né? Antes de tudo, para contextualizar todo mundo, vou falar primeiro o que é o sudo, né? Bom, ele é um utilitário, né, do Unix-like, né? No caso, dos sistemas de Unix, Linux, que permite que a gente eleve privilégios, né? Que a gente execute programas com privilégios de outro usuário, né? No caso, o significado do sudo seria super user do, né? Como super usuário, a gente vai fazer alguma coisa, a gente pode executar a permissões de outros usuários ou também, no caso, a permissão de sudo, né, de root, caso a gente não passe nenhum argumento. Bom, nesse caso aqui, o sudo ele pertence a um arquivo de configurações no sistema que se encontra no etc sudors, né? Então é lá que a gente vai editar todas as permissões, quem pode executar algum binário ou quem pode utilizar, usufruir do sudo, né, em si. E lá que a gente vai realizar as configurações. Bom, nesse caso, ele é configurado de uma forma padrão. Então, como a gente configuraria ele nesse caso? A gente configuraria como usuário primeiro, a gente vai setar o usuário a qual a gente está querendo dar a permissão de sudo, né, que possa executar o sudo. A gente vai executar em qual host ele pode executar o sudo. Nesse caso, ele vem um igual após, né? E a gente vai definir o usuário ou o grupo que ele pode representar. Então, o usuário ele pode representar com o sudo, ele pode representar um usuário ou um grupo. Nesse caso, após isso, a gente também pode setar o comando, a qual ele pode executar, né? Bom, eu vou passar aqui para outro slide, né? Que seria meu próprio Kali. Bom, a gente pode ver aqui que a gente está com o usuário Dimitri, né? E se a gente tentar executar um sudo-su, né? Que a gente tentar executar, por exemplo, tentar ganhar privilégios de root aqui, digitar a senha, né? Que normalmente ele pede. A gente pode ver aqui que o sistema reclama, né? Ele fala, bom, o Dimitri, ele is not in sudoers file, né? No caso ele fala, bom, o usuário Dimitri, ele não está no arquivo de sudo, então não permitindo uma execução do comando sudo. Bom, a gente pode vir aqui agora mesmo e adicionar o Dimitri, né? Eu vou fazer o seguinte,
Ó, eu vou desmarcar aqui um comentário que eu já havia feito antes. E a gente pode ver aqui, esse é o arquivo de configurações dele, né? Bom, ele também mostra aqui, né? Explica como é que funciona o etc sudoers também. Tem alguns comentários, para caso que alguém queira ler, né? E aqui embaixo, aqui que a gente define, por exemplo, o usuário. No caso aqui, User Privilege Specifications, né? No caso, como a gente pode ver, ele é setado primeiro como usuário, a qual a gente quer dar essa permissão de utilizar o sudo, o host na qual ele pode utilizar, no caso aqui, por exemplo, a gente vai usar o usuário Dimitri, né? O usuário Dimitri, ele pode executar o sudo em qualquer host, né? No caso, nesse host aqui, representando qualquer usuário e qualquer grupo. Contudo, ele não pode executar como AL, ele não pode executar qualquer comando como sudo, que nem o root, né, no caso. Ele só vai poder executar, por exemplo, o srbin man. Então, nesse path aqui, ele só pode usar o srbin_man, no caso, o binário do manual do Linux. Bom, vamos salvar aqui. Eu vou novamente para o Dimitri. Se a gente der um sudo "-l" aqui, bom, a gente pode ver que o Dimitri ele pode executar como forma a gente configurou o arquivo. E um detalhe também interessante, se a gente voltar novamente aqui no arquivo, a gente pode setar uma coisa a mais. Por exemplo, a gente pode vir aqui e setar no PSWD, que no caso ele vai falar assim, então, ó, eu quero que o usuário Dimitri tenha permissão de executar o sudo em qualquer host, representando qualquer grupo e qualquer usuário, perdão, e qualquer grupo, sem pedir uma senha, porém ele só pode executar o binário man nesse path aqui que eu especifiquei. Beleza. Vamos para o usuário Dimitri, sudo "-l, e a gente nota uma coisa muito interessante. Ah, ele está reclamando do usuário, ó. Bom, ele deu erro, né? Vamos dar uma olhada no que ele deu erro aqui. Nesse caso, a gente pode notar que eu não coloquei os dois pontos aqui, ó. Então, bom, mas tudo bem, acontece. Então, sudo Dimitri aqui de novo. Sudo "-l, que o "-l ele seria para listar as permissões que o meu usuário atual ele pode executar, né? Como sudo, para mostrar as permissões. E a gente nota aqui que nesse caso, exatamente como a gente setou, ele acabou não entendendo, ele acabou dando um erro ali porque eu esqueci de colocar os dois pontos, né? Bom, acontece. Mas beleza, então, bom, o nosso usuário Dimitri pode executar aqui o sudo, representando qualquer usuário, qualquer host, sem pedir uma senha, porém ele só pode executar um man. Bom, onde é que vem o perigo nisso? Bom, ele pode vir aqui e executar um manual de um arquivo sem nenhum problema, pô, mas... Ô Yuri, mas como é que isso pode ser um problema nesse caso aqui de um possível privilege escalation? Bom, como a gente pode ver aqui, a gente vê que sudo srbin_man e ele vai pedir um manual, né? Bom, mas qual o manual que você quer ler, né, no caso? Quando a gente executou man alguma coisa aqui, ó, ele vai abrir um com less aqui, né, no caso, para a gente poder rodar, né, para baixo aqui e ler, por exemplo, o manual de que cada coisa faz aqui do Linux. Tanto que ele sugere aqui um man, a gente pode vir aqui e ler um manual do próprio manual, né? Acaba sendo irônico, mas tudo bem. E aí ele dá um exemplo aqui que ele fala man. Bom, a gente pode escolher qualquer binário aqui nesse caso. Então, vou escolher o próprio ls ali, não tem nada demais, né? A gente pode ler o manual dele. Porém, a gente está executando isso como sudo. E aí que vem o pulo do gato. Se a gente executar ele aqui, aí ele vai listar normal. Ah, então, o ls, ó, listar os conteúdos de um diretório, né? Nada demais. E eu falar que, opção "-a" é você, por exemplo, ignorar entradas que começam com ponto. Então, você pode ver tudo, né? No caso, representaria A, B, escape, por exemplo. Mas aí vem um problema. O manual ele utiliza a função less, né, que seria a função de rolagem. Então a gente pode vir aqui, rolar para baixo, rolar para cima, tanto com as setas do teclado quanto o scroll. E o less você pode executar comandos. Se a gente digitar aqui, por exemplo, exclamação, a gente pode digitar qualquer comando que a gente quiser. E aí vem o problema. Por quê? Porque quando a gente tenta executar um comando aqui, ele não descarta os privilégios de sudo, que ele já estava executando antes com o binário man. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode executar um bin bash. A gente pode executar qualquer comando do sistema. No caso, eu vou chamar uma shell aqui, e ele não descarta os privilégios de sudo. Então, eu consigo, sob o usuário Dimitri, eu consigo escalar privilégios para o usuário root.
Então, aí já começa mais um problema, porque um usuário comum que só poderia ler o manual de outros binários com o sudo, consegue escalar com, nesse caso aqui, com um binário normal, porém só digitando um comando aqui qualquer, por exemplo, ls, mas poderia ser qualquer outro comando aqui. Caso ele saiu, ele voltou ali no less, né? Mas eu poderia ver qualquer outro comando, o whoami, por exemplo. E ele vai abrir normal aqui. Eu venho aqui de novo, barra bin barra bash, e ele chama novamente uma shell para mim. Então, qualquer binário a gente pode colocar aqui ou qualquer comando. Nesse caso, eu chamei uma shell para eu já virar root, mas eu poderia executar qualquer comando. Eu poderia, por exemplo, vir aqui, sair daqui, né, no caso. Pode ser o whoami, não tem problema. Pode ser qualquer comando que nem eu falei. Mas eu posso executar aqui, por exemplo, um cat etc shadow. Eu poderia ler um arquivo, ó. Então, ó, eu consigo ler um arquivo que eu não deveria ter permissão de ler. Então, a gente já consegue literalmente executar qualquer comando. Bom, tem mais algumas formas de privilege escalation, essa é uma delas, né? Uma das mais conhecidas com sudo, mas poderia ser qualquer binário. Bom, Yuri, mas como é que a gente pode identificar esses binários? Ou, pô, eu vi ali que, por exemplo, eu dei um sudo "-l numa máquina e ele me falou um outro binário aqui, cara. Tudo bem, não tem problema. A gente pode vir aqui e pesquisar esse binário aqui num site chamado GTF of Beans, né? Que no caso seria o Getafockout Beans. Bom, esse site aqui é um projetinho que ele nos fornece, um projeto do GitHub que ele nos fornece uma opção de procurar binários que possam ser vulneráveis a algum tipo de privilege escalation. Então, não só isso, a gente pode chamar, por exemplo, a gente pode procurar por binários que consigam uma revert shell, ou, por exemplo, façam upload de arquivo, download de arquivo, escrita, leitura. E no caso, não, por exemplo, a gente devendo ler um arquivo, fazer o upload de um arquivo, mas de uma forma indevida muitas vezes. O que a gente pode fazer é vir aqui, por exemplo, categorizar como sudo. A gente só quer a técnica de sudo. A gente pode vir aqui e a gente pode ver todos os binários que ele tem catalogado e que a gente pode escalar. Por exemplo, aqui, vou pegar um bem simples mesmo, deixa eu ver. A gente pode ver um CP, né? Bom, um CP, a gente pode escalar privilégio com CP, olha que curioso. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, tem três formas de escalar privilégio, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma bem simples, né? A gente pode dar um sudo, a gente pode dar um sudo aqui, CP, copiar o bin bash original e colar ele aqui. A gente pode dar um sudo CP e ele escalonaria os privilégios pra gente. Então, querendo ou não, aqui nesse site tem diversas formas que a gente pode utilizar para com binários catalogados que a gente pode ver que outras formas de escalar privilégio também. Nesse caso aqui eu categorizei como sudo. Bom, deixa eu puxar para o slide aqui de novo da apresentação. Bom, a próxima forma, nesse caso, seria switch-bit misconfiguration. Bom, antes de tudo, né, o que é o switch-bit? Nesse caso, o switch, né, ele é uma permissão especial no Linux, né, na qual ele possibilita que um usuário execute um arquivo com os privilégios do dono desse arquivo, caso o binário possua esse switch, né, que no caso o switch seria set user ID, né, no caso você citaria o usuário, o ID do usuário proprietário, né, do dono, né, o owner dele. Nesse caso aqui, então, por exemplo, se o dono do arquivo ele seja o root, se esse binário estiver categorizado com o suid, né? No caso seria um S, né? Ele é representado por um S maiúsculo ou minúsculo. A gente poderia executar o arquivo ou um binário com as permissões do proprietário. Isso já fica como um problema, né? Querendo ou não, a gente pode executar um binário com uma permissão de um outro usuário privilegiado. Bom, antes de tudo, né? Pô, mas como a gente identificaria esses binários, né? Bom, nesse caso aqui a gente utilizaria o find, né? O find que é o utilitário do Linux para a gente achar. E nesse caso a gente pesquisaria aqui a partir da barra, né? A gente colocaria aqui a barra, né? A raiz, né, do sistema. A partir da raiz do sistema a gente vai pesquisar e a gente setaria aqui o parâmetro de "-perm", né? Que a gente quer a permissão de "-u" igual a essa, que no caso que seria a permissão de... A gente só quer pesquisar permissões de usuário que tenham o swidbit, né? O swid. E tudo que a gente não tiver permissão de visualização, a gente manda aqui pro /dev /nu. Ou a gente pode também fazer a mesma coisa, só que com mais 4.000, né? Que no caso seria a mesma coisa da permissão de swidbit, né?
são essas duas formas, tanto faz como você pesquisar com find aqui, qualquer uma delas já é útil pra gente. Bom, como a gente valida um binário, né? Nesse caso, pelo próprio getFacultyBeans, né? Mudar novamente aqui a tela. A gente pode vir aqui, em vez de sudo, a gente pode setar suid, né? E aqui, como o sudo tem vários binários, então um único binário, por exemplo, ele pode ser vulnerável a várias coisas, dependendo. Então, são mais formas de escalar privilégio com ele. Nesse caso aqui, voltando para o terminal, eu vou vir aqui no usuário root direto e eu vou criar um cenário fictício. Vamos fazer assim, nesse caso, eu vou copiar o binário bash. Primeiro eu vou sair daqui, eu vou na home do Dimitri, né? Eu vou copiar o binário bash que existe no sistema, que está no path usrbin bash, e vou colar ele aqui no diretório do Dimitri como um binário normal. Bom, até aí tudo bem. Por exemplo, se eu vier aqui com o usuário Dimitri e tentar executar ele, por exemplo, eu dou um bash aqui, não vai acontecer nada. Porque ele é só um binário do bash, então eu só chamei uma shell bash, né? Se eu sair daqui de novo, eu saí da minha shell que eu acabei de chamar, agora eu estou na outra shell que o root chamou. Novamente vou sair aqui. Bom, mas como esse binário poderia ser malicioso? Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer é setar uma permissão de suidbit nele para basicamente criar um cenário aqui pra gente. E eu vou setar a permissão de 4000, que no caso seria de suid. E a gente nota agora que o binário está vermelho. E se a gente vir aqui nas permissões dele, a gente vê que ele está com Szinho, representando que ele é um binário suidbit. Beleza. Então a gente pode virar o usuário Dimitri novamente. E a gente vai pesquisar aqui, né? O binário em questão. Menos perm, menos u igual a S. E provavelmente vai dar vários acessos negados, né, pra gente. Então a gente vai mandar tudo para dev null, para não ter o output. No caso, o número 2, ele é toda saída de erro. Então a gente não vai querer ver essa saída de erro pra gente. Então a gente vai mandar para dev null para não aparecer no nosso output da tela. E a gente pode ver aqui que ele categorizou vários binários que tem suidbit. E o primeiro binário que ele pega pra gente aqui é o próprio /home /Dimitri, no caso o binário bash. Ele está nesse path aqui. Então, sobre esse path aqui, a gente pode executar o binário bash também. Só que esse está com um suidbit. Então, beleza, isso é um problema. Pô, mas Yuri, como é que a gente poderia escalar os privilégios nesse caso? Vamos dar uma olhada aqui no getFacultyBeans novamente. A gente vem aqui setando suid, né? E vamos procurar aqui, ó. Nesse caso a gente acha o bash. Tem várias, ele vai mostrar todas as formas que possibilita o bash. No caso, a gente pode chamar uma shell com bash, pode fazer uma reverse shell, pode fazer um upload de arquivo, download, escrever arquivos, ler, carregar livraria, ou também a técnica de switchbit. Nesse caso aqui, ele também ensina a como setar os próprios switch bits. Nesse caso aqui, ó, se o binário tiver um switch bit setado, né, ele não descarta os privilégios do usuário, né, no caso, então ele não vai descartar os privilégios do usuário root. Se a gente observar aqui, a gente dá um ls-la nesse cara aqui, a gente pode ver que o proprietário dele é o root. Então, se eu executar esse binário aqui, eu executaria ele como root, porque ele não está descartando os privilégios do switch bit. Beleza. A gente pode vir novamente aqui e aqui mostra, no caso, ó. Nesse caso aqui, esse exemplo, ele cria um switch local, copiando o binário e no caso rodando ele. Beleza, a gente pode vir aqui, ele está pegando o binário que ele foi criado, tanto que a gente nota que ele não passa o path inteiro. É aí que muita gente acaba se confundindo, por exemplo. Acaba vendo um binário bash, por exemplo, e coloca esse comando direto. Se a gente vir aqui e colocar esse comando aqui, não vai acontecer nada. Ah, no caso aconteceu, né? Porque eu chamei a shell aqui, mas a gente ignora aqui. Porque, no caso, por que aconteceu e deu certo? É interessante que eu tenha feito isso, né? Sem querer, mas eu mostre. Porque o binário bash, ele tá aqui, né? Então, vamos sair daqui. Opa, dá um subdimitri de novo. Deixa eu sair daqui, ó. A gente tá no home agora. Se eu chamar aqui o binário local, não vai acontecer nada. Porque ele fala, pô, mas eu não achei o binário com arquivo aqui ou um diretório, né? Não achei um arquivo, um diretório com o nome bash. Então, a gente pode vir aqui, bash. Ó, caso a gente não tivesse também, inclusive, no diretório, a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui, pegar o path completo dele, ó. A gente não necessariamente precisa estar no diretório.
às vezes a gente não tem permissão para entrar nesse diretório, e a gente pode chamar um "-p" aqui. E a gente vira root. Nesse caso aqui, o "-p" ele estaria chamando uma shell interativa para a gente aqui. E isso que é interessante, porque como a gente nota que ele está com esse path aqui, consequentemente a gente não precisa estar nesse path. Obviamente, se a gente vir aqui novamente onde ele está, caso a gente não tenha permissão, ou tenha permissão, tanto faz, a gente pode normalmente aqui e dar um ponto barra bash "-p", porque ele também escalonaria privilégios igualmente. Mas às vezes a gente não tem permissão para acessar o diretório que esse arquivo está, então isso já seria um impeditivo. Mas o que muita gente acaba pecando é que eles tentam jogar direto o ponto barra bash "-p. Consequentemente, ele não escalonaria privilégio. Então, a gente sempre tem que, de preferência, caso a gente não esteja aqui no diretório, ou não tenha permissão para entrar nesse diretório, a gente sempre pega o path completo aqui. Nesse caso, eu emulei, né, um binário com switch bit, mas a gente pode também achar outros binários que sejam vulneráveis, tanto na internet. A gente pode, por exemplo, vir aqui, sei lá, o que eu recomendo? Vir aqui e copiar o binário sudo, vai. Por exemplo, a gente não copia o path completo para pesquisar, mas a gente pode vir aqui e pesquisar um nome. Por exemplo, eu quero base 64, vai, por exemplo. Caso base 64 estivesse aqui como binário switchbit, a gente poderia vir aqui e procurar ele aqui, ó. Ah, ele ensina também como a gente conseguiria chamar uma shell, por exemplo, aqui com switchbit, ou ler arquivos, por exemplo, com switchbit. Nesse caso, aqui ele fala um LFI, né, uma leitura de arquivos, né? A gente seta uma variável, até onde eu estou vendo aqui, ele vai setar uma variável aqui e a gente chamaria a variável como um nome de arquivo. A gente poderia setar aqui, por exemplo, a variável do etc shadow. A gente deixava uma variável com o nome lfile e essa variável representaria o etc shadow. E a gente com base 64, a gente poderia vir aqui, passar a variável e dar decode no etc shadow. E a gente conseguiria ler os arquivos indevidamente por causa que ele não descarta privilégio de leitura de arquivo. Bom, beleza. Outro método que a gente pode utilizar aqui é no caso o exploit com kernel. Bom, antes de tudo, né, o que é o kernel? Bom, o kernel é o núcleo, né, ele é o responsável, ele é basicamente o cérebro do computador, né, que ele faz o papel de intermediário entre hardware e software. Então, todas as vezes que a gente, por exemplo, dá um clique de mouse ou a gente está teclando normalmente, assim, no computador, é o kernel que está fazendo, no caso, esse intermediário aqui pra gente, né. No caso, tipo, de todos os inputs e outputs que a gente solicita, o kernel que faz esse intermediário. Ele é basicamente o cérebro, né? O cérebro do sistema, e ele realiza as tarefas de baixo nível. No caso, uma curiosidade também, né? O Linux, ele é um kernel, inclusive. Bom, mas como a gente abusa do kernel em si? Bom, exploits em si, né? Exploits públicos ou buffer overflow, vulnerabilidades de buffer overflow também podem abusar de kernel, ou, por exemplo, alguma biblioteca do kernel é vulnerável, que permite alguma mudança de user ID ou alguma coisa do tipo que pode acabar acarretando nesse privilege escalation, né? Que pode executar ações como usuário root do sistema, ou ações a nível de kernel, né, no caso. Bom, nesse caso aqui, eu vou pegar uma máquina do TryHackMe para dar esse exemplo para a gente, né? Nesse caso aqui, como a gente valida uma informação do sistema? Bom, uma das formas principais, né? A gente usar um uname. No caso, a opção "-a", que seria para mostrar seria a "-a", seria de all, né, para mostrar todas as informações do sistema. E a gente nota aqui, por exemplo, que no caso quando a gente dá um "-a" nessa situação aqui, ele vai mostrar ó, Linux Wade 7363, a versão, né, 3.13.0-24/generic. No caso é um Ubuntu, então a gente identifica que a distribuição dele é um Ubuntu, né? O kernel dele é um Linux. E mais informações aqui, por exemplo, da data, hora, no caso ele é x86 aqui e GNU Linux, beleza. Como a gente pode abusar disso? Nesse caso, tem várias formas que a gente pode verificar aqui. A gente poderia usar um script automático para validar essa informação de será que esse kernel é vulnerável a tal exploit, a isso, isso e isso? Também podemos fazer isso, mas a gente pode fazer de uma forma manual. Bom, como a gente faria de uma forma manual? A gente pode vir aqui, deixa eu mudar novamente a tela para o Kali. A gente pode vir aqui e jogar no Google. A gente pode tirar informações cruciais aqui, por exemplo, no caso do que o name-a apresentou para a gente, né? No caso, por exemplo, o nome do kernel, a versão do kernel, né? Por exemplo, e também
a distribuição que o kernel ele é, ou também a arquitetura do kernel. Beleza. Nesse caso aqui, se a gente jogar essas informações conjuntas no Google, a gente identifica um exploit aqui, um exploit aqui no exploitdb 37292. Inclusive ele tem uma CVE categorizada aqui. A CVE no caso é CVE de 2015, né? 1328. E ele explora no caso aparentemente uma library, né? No caso, overlays, F, local root em Ubuntu. Então, a gente identificou um exploit para local privilege escalation nesse sistema operacional. E ele vai mostrar aqui o código dele, né? No caso, é um código em C. Eu já copiei o código e passei para a máquina vulnerável. Vou trocar aqui para a máquina vulnerável, que é a própria do TryHackMe. Trocar aqui. Beleza. A gente vinha aqui. O binário já está aqui na máquina, né? O privesc, né? Eu já compilei ele bonitinho, né? E vou dar só permissão para ele de execução, né? Privesc. Beleza. Deixa eu dar um bash-i aqui, só para ficar mais bonitinho a shell, né? Bom, como a gente pode ver, a gente é o usuário Karen, né? Então a gente não tem permissão aqui, por exemplo, para ler uma etc shadow, que no caso seria restrito. A gente não tem permissão. Contudo, com esse exploit aqui, que essa máquina é vulnerável, a gente pode vir aqui, privesc, e ele vai compilar, ele vai, no caso, relacionado à montagem aqui, montagem de disco, e ele consegue escalar nossos privilégios. Por quê? Porque, consequentemente, essa library, ela é vulnerável. Então, com isso, a gente consegue escalar nossos privilégios. A gente vem aqui, ó, a gente é root agora do sistema. Então, essa é uma outra forma que a gente poderia escalar privilégios num sistema operacional, com exploit de kernel. Então, um sistema operacional Unix ele pode ser vulnerável a mais de um privilégio escalation diferente. Isso é interessante, porque caso um deles, por exemplo, não dê certo por alguma razão, a gente pode ir lá e, será que ele é vulnerável a esse outro cara aqui? E a gente, consequentemente, escalar privilégios com ele. Beleza. Trocar aqui de novo para a apresentação. Bom, o próximo, no caso, seria Pathbed Configuration, né? Antes de tudo, né? O que é uma variável, né? Para a gente contextualizar. Bom, uma variável é um endereço na memória que a gente pode armazenar dados. Então, o Linux, ele tem diversas variáveis que já vêm como padrão, né, no Linux. No caso, uma delas é o próprio path, né? E a gente pode ver uma variável colocando cifrão path, né? Bom, no Linux, a variável path é uma variável de ambiente que ela informa o sistema operacional onde procurar executáveis, né? Para que ele, nesse caso, que ele execute esses binários sem executar um caminho específico, né? No caso, a gente possibilita uma execução de algum binário em qualquer lugar do sistema, né? Bom, como a gente validaria o nosso caso, o path, né? Nesse caso aqui, para a gente validar o path, seria echo cifrão path. A gente pode voltar aqui no Kali. Sair daqui, né? A gente pode voltar aqui, a gente pode dar um echo path. No caso, ele vai mostrar o path inteiro aqui, né? Isso é interessante. Então, por exemplo, assim, nesse caso, ele é separado por dois pontos. Então, vamos pensar assim. Então, todos os binários que tiverem a partir do path o SR local sbin, eles podem ser executados em qualquer lugar do sistema. Eu não necessariamente preciso estar na USR local sbin para executar um binário que existe lá. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, USR local sbin. No caso não tem nada, né? É complicado, mas não tem problema não. Deixa eu pegar um outro aqui então. USR, deixa eu ver, USR bin, ó, aqui, ó. Isso aqui com certeza vai ter coisa, né? ls-la. Tem muita coisa aqui. Então, por exemplo, aqui. Tem realmente muito binário mesmo. Se a gente quisesse, por exemplo, executar um name, vai. A gente não necessariamente, ó, a gente não necessariamente precisa estar no path em questão, a gente não precisa estar na USR bin para executar esse name. Tanto que a gente vinha aqui, vê nosso path, a gente está no home do Dimitri, a gente pode vir lá e o name. A gente executa. E aqui já fala, ó, então, é um Linux. Então a gente não necessariamente precisa estar no path. É para isso que serve o path. Ele é uma variável de ambiente que já vem de padrão no Linux, que ele vai lá e fala, ó,
tudo que tiver nesse path aqui, ele já vai puxar direto. Então, não necessariamente a gente precisa estar no path. Isso é uma coisa interessante. Então, isso ajuda, mas também, dependendo da situação, pode atrapalhar a gente. Bom, beleza. Eu vou iniciar a máquina aqui, né? No caso, é uma máquina vulnerável a Privilege Escalation Path. Vou matar essa máquina aqui. Vou startar uma máquina nova. Beleza. Bom, enquanto que a máquina starta aqui, eu vou cortar, né? E esperar um pouquinho ela startar. Opa, bom, já startei aqui a máquina do TryHackMe, né? Beleza. Bom, a gente tá aqui na máquina, a gente vem aqui, a gente tá como Karen novamente, né? E, inclusive, eu recomendo esse path aqui para vocês, né? Esse path é muito bom, de Linux Privilege Escalation. Eu imagino que para todo mundo, né? Independente dos níveis, né? Seja uma pessoa que já tem experiência, uma pessoa iniciante, ele é muito bom. Ele tem dificuldade média, mas ele é bem intuitivo e interessante para testar aqui. Ele tem as próprias máquinas. Beleza. Bom, a gente nota aqui que já logando na máquina, ele tem no path home Murdoch, ele tem um binário aqui chamado teste, né? A gente dá um ls-la aqui. Bom, o binário teste, o proprietário é o root, né? Beleza, até aí tudo bem. Se a gente vir aqui e tentar executar esse binário teste, ele vai falar que, bom, o SH ele falou que, bom, eu tentei executar, mas ele não achou alguma coisa chamada tryHackMe e não executou o binário. Então, o script aqui, que no caso o binário, morreu, né? Beleza. Bom, o que a gente pode fazer para abusar disso? Nesse caso, a gente pode vir aqui, dar um echo, /bin /sh e forjar um binário, no caso, chamado tryHackMe. E se a gente vir aqui também ver que esse binário teste aqui, a gente vir aqui, por exemplo, /perm menos igual a s, adr /null. Se eu não estou equivocado, ele está aqui, com permissão de switch bit, se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui, ó. Interessante, ó. Então o binário em questão, ele está aqui com execução, perdão, como switch bit. Então o binário tem permissão de switch. Isso é interessante para a gente também. Então beleza, então o usuário tem permissão de switch, então bom, ele não é um binário conhecido. Até onde eu sei, não existe nenhum binário, pelo menos chamado teste de padrão no Linux principalmente. Então o usuário root veio aqui e criou esse binário em questão. Beleza, bom, como é que a gente pode abusar disso? Forjando o binário, se a gente dá um cat aqui nesse tryHackMe, a gente vê que ele está com /bin /bash. E a gente vê que o binário teste, quando a gente executa ele procura um /bin /bash. Então, forjando o binário, quem sabe ele execute, mas, pô, Yuri, mas eu forjei o binário aqui e ele ainda assim não executou. Aí que entra a técnica do path, né? Da variável path. Se a gente vir aqui e dar um echo path, nesse caso aqui, o path em questão que ele vai procurar, ele não tá achando esse binário. Ele tá procurando o binário tryhack, mas ele não tá achando aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, dar um move, por exemplo, no tryhack e me mandar ele aqui pra TMP, né? Beleza. A gente vai lá pra TMP agora. O binário tá aqui, beleza. E como a gente torna esse binário que a gente falsificou num binário que pode ser executado por aquele binário teste? A gente pode vir aqui, export path, para a gente exportar um path em questão, /tmp, e a gente vai setar que ele vai para o path. Nesse caso aqui, a gente está setando que ele vai para o início do path, né? Que a gente está passando antes da variável path. A gente vem aqui, seta ele, e a gente pode ir lá e voltar no /home /murdoch e executar o teste novamente. Ó, ele deu permissão deny, então ele está reclamando de permissão. Tudo bem, não tem problema, a gente pode voltar na tmp aqui, chmod 777, vou dar permissão total aqui pro binário, beleza, /home /murdoch, a gente pode tentar executar ele novamente.
E olha que interessante, a gente se torna root. Pô, Ira, mas ainda assim não entendi o que aconteceu aqui. Nesse caso, quando a gente executava normalmente o binário teste, ele ia lá e pedia um binário chamado tryHackMe, porque ele não estava conseguindo executar esse binário, então ele consequentemente não estava encontrando o binário. Beleza, nisso que ele não estava encontrando, a gente cria esse binário tryHackMe e forja ele para ele chamar esse binário. E como a gente veio aqui e utilizou o echo, a gente utilizou o echo para escrever, imprimir na tela, porém a gente jogou a gente jogou ele num binário chamado THM, né? tryHackMe. Então, consequentemente, o que tinha no binário, ou no caso o conteúdo do binário, barra bin barra bash, ele chama uma shell bash. Isso, e aí que vem o pulo do gato. Porque quando a gente executa esse binário teste aqui, ele vai estar puxando do path, no caso do path de variável, porque ele está sendo executado primeiro aqui puxando da barra tmp. Então, consequentemente, quando a gente executa aqui, por ele estar na tmp, ele puxa diretamente do path do local, né? Ele está procurando, tá, mas onde é que eu vou procurar para esse binário tryHackMe? Nesse caso, ele vai puxar do path inteiro, mas primeiramente ele vai procurar na tmp. Ele identificando aqui na pasta tmp, ele vai falar, beleza, o binário tryHackMe ele tem um barra bin barra bash, eu vou executar ele. Só que aí que vem novamente o pulo do gato. Pelo fato do usuário do binário ter sido setado o switch bit, então a gente combinou duas técnicas. Pelo fato dele ter executado com o switch bit, ele não descarta novamente os privilégios e assim escalando nossos privilégios como root do sistema. E aí que vem uma mistura de técnicas, a mistura de técnicas do switch junto a uma falsificação de binário com o path. Tem mais uma que eu acabei não colocando, que essa é mais conceitual, né? Nesse caso seria, por exemplo, wiki, reuses e plain text password, no caso, por exemplo, senhas, reutilização de senhas, por exemplo, vamos pensar assim, eu consegui lá na minha numeração, antes de conseguir acesso ao sistema, a senha de usuário tal, ou, por exemplo, do usuário Yuri, por exemplo. E a gente vai lá e, bom, Yuri, ele reutilizou suas senhas. Quem sabe a gente, por que a gente não testa se essa senha que eu consegui do Yuri funciona no usuário root, por exemplo, ou em outro usuário? Então, isso se encaixaria como uma reutilização de senhas, ou senha fraca, por exemplo. A gente pode, por exemplo, achar uma senha, achar uma hash de senha num banco de dados ou alguma coisa do tipo, e consequentemente a gente vai lá e quebra essa hash. Então, isso também seria considerado como senha fraca, e por esse método a gente escalasse privilégios. Isso pode ser encaixado tanto verticalmente quanto horizontalmente, então, independente, pode se encaixar nessas duas técnicas, ou até senhas e texto plano, né? A gente pode ir lá e achar um arquivo, por exemplo, de um banco de dados, MySQL, antes da gente se autenticar nesse banco de dados, que lá tem o banco de dados de senhas, né, por exemplo. A gente acha um arquivo de configurações dele e para se autenticar no banco de dados tem as senhas do banco de dados. Então, tecnicamente, a gente misturaria uma técnica com outra. Por exemplo, a gente acha um banco de dados e nesse banco de dados a gente não tem acesso, nosso usuário não tem permissão. Porém, tem um outro usuário que, num arquivo de configuração desse banco de dados, ele vai lá e tem a senha em texto claro para o arquivo de configuração ou alguma aplicação que utilize esse banco de dados em si. E com isso a gente pode conseguir logar no banco de dados. E nesse banco de dados tem outras senhas, tem informações confidenciais da empresa. E também nisso a gente poderia achar uma senha do usuário root ou do usuário com mais privilégio, fazer um privilege escalation horizontal ou vertical. Então é bem situacional, ou até mesmo, por exemplo, o arquivo de shadow ter permissão de leitura, ou pior, até permissão de execução nele, de edição, né? No caso, a gente poderia editar, criar uma hash falsa e editar o arquivo de shadow e, consequentemente, logar como root, né? Se a gente escolhesse qualquer senha. Bom, eu vou também explicar a técnica que normalmente eu passo para os alunos, que é a técnica que eu mais utilizo para escalar privilégios, né? Que é meio que uma técnica de organização, né? Principalmente. Bom, primeira coisa, quando a gente escala privilégios, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se organizar e, bom, o que eu tenho aqui? A gente pode fazer o quê? A gente pode ir lá, a coisa mais básica é dar um estudo menos L. E começar a separar, num bloco de notas mesmo, ou no que você preferir, separar, no caso, esse privilege escalation. Deixa eu trocar a tela aqui.
Eu tava colocando sem a tela, né? Complicado. Nesse caso, a gente separar as técnicas aqui, por exemplo, eu normalmente começo com as mais básicas, por exemplo, o sudo. Eu vou passar algumas técnicas aqui, não vou mostrar todas, claro, e também eu já mostrei algumas para vocês, mas de separação, por exemplo, vim aqui e dar um sudo menos L, primeira técnica, sudo menos L. Beleza, a gente pode e a gente começa a se organizar, né, no caso. Bom, que a gente pode, bom, vamos lá, tenta o sudo menos L. Vamos supor que o usuário não tivesse permissão de sudo. Então a gente começa a eliminar as técnicas. No caso, a gente tenta procurar vetores, mas a gente tenta eliminar também, tipo, possíveis técnicas que não são vetores pra gente. Vamos supor que o meu usuário, ele não tem permissão no sudo. E não aparece essa tela aqui, mas aparece que, ó, o usuário Dimitri não tem a permissão no arquivo sudors. Então, o que a gente... Pô, mas se o usuário Dimitri não tem permissão no sudo, não tem como executar o sudo. Então, a gente pode descartar essa técnica aqui. Então, bom, se o usuário não tem permissão, não tem sentido a gente conseguir escalonar com um privilege escalation de sudo. Então, a gente descarta. E a gente passar para a próxima, por exemplo, bom, vamos passar, por exemplo, para o switchbit. A gente vai lá, find barra menos perm, menos u, igual a s, barra def barra null. Opa. Bom, vamos ver, ó, tem um binário de bash aqui, então a gente já conseguiria já escalonar. Caso esse binário não tivesse aqui, bom, foi lá que eu recomendo quando a gente fala de switch bit. Bom, eu pessoalmente, eu quando bato o olho aqui, normalmente eu já sei o que escala, o que não escala, por costume. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui no próprio getAfacultyBeans. Tanto faz se a gente setar por switchbit, não tem problema, tudo bem. Mas é interessante separar por switchbit. A gente pode vir aqui, por exemplo, ó, a gente viu que tem o sudo aqui. E pesquisar sudo. A gente pode vir aqui, ó, nesse caso ele achou vários sudos, né? Então às vezes não é bom pesquisar com Ctrl F, mas a gente pode vir aqui também sudo. A gente vê que o binário sudo, ele não está em nenhuma técnica aqui de privilege escalation. Bom, deixa o binário quietinho. A gente pode vir aqui, copiar o output e deixar aqui, ou em outro bloco de notas. E também, tipo, é um trabalho mais manual, claro, mas a gente pode ir indo lá e separando. Ó, o amount também tá aqui, ó. Vamos ver aqui se a gente acha um amount. Ó, o amount não tá aqui. E a gente ir lá e separando ele, ó. Puta, nunca ouvi falar desse Kismet, Cap, RZ, Killer B, mas a gente dá uma olhada no binário em si. O que a gente pode fazer é tacar o nome do binário completo ou ir separando ele, ó. Ah, não achou nada, mesmo separando. Tudo bem, sem problemas. A gente vai lá, copia novamente. Ó, esse aqui também não. E no caso, consequentemente, fazer isso com todos. Outra forma que a gente poderia fazer também é jogar no Google. O Google, querendo ou não, é o nosso melhor amigo. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui, copiar e jogar no Google, por exemplo, pkexec privilege escalation. Ó, legal. Então, a gente poderia achar diversas formas de privilege escalation. Por exemplo, tem uma vulnerabilidade conhecida que é a PWNKit, se não me engano, que ela é bem famosa. Inclusive, o getAfacultyBeans, ele está aqui, o pkexec. Então, a gente poderia tentar um privilege escalation com ele. E separando, assim, meio que tirando o que é vetor e o que não é vetor. pkexec tá meio suspeito, ó, deixa ele lá, assim, vamos anotar aqui, por exemplo, uma setinha. São coisas bobas, mas são mais voltadas à organização, principalmente para privilege escalation, porque facilita você não se perder no que você está fazendo. Tipo, em vez de você ficar tentando tudo ao mesmo tempo, facilitando se perder. Bom, pkexec talvez seja um vetor, ó. Vamos deixar anotado aqui. Até separar aqui, ó. Separar aqui, ó. Talvez ele seja um vetor. Beleza, vamos deixar ele quietinho. Bom, tentei e ainda assim não foi. E a gente continua. A gente tenta sempre as técnicas que a gente conhece, principalmente. Bom, que mais? Vou falar as que eu conheço de cabeça. O que mais a gente pode ver aqui? Bom, a gente pode ver capabilities. Capabilities. A gente pode vir aqui no Linux. Editar getCap, que no caso seria para pegar as capabilities, menos R, barra def barra null. E aí vai retornar algumas capabilities pra gente. Pesquisar. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez. Lembre-se sempre que o Google é nosso melhor amigo. Então a gente pode vir aqui pesquisar, por exemplo, DONCAP, né? A gente pode vir aqui DONCAP capabilities. Capabilities.
no escalation e tentar procurar alguma forma de escalar privilégio. Então, sempre pesquise para a gente continuar filtrando aqui. Bom, putz, tentei aqui. No caso, que eu me recorde, nenhuma dessas aqui é útil. Tem capabilities que são úteis, por exemplo, de setar, é, no caso, GID ou UID, User ID, né? No caso, setar é, capabilities de usuário ou de grupos, né? Isso aí já seria mais interessante pra gente. Mas, bom, ainda assim, tentei aqui escalar com privilégio escalation com capabilities, não consegui. Tudo bem, vamos passar pro próximo. A gente pode ir lá e, por exemplo, kernel. Vamos deixar um kernel aqui. Kernel é mais chatinho porque é um pouco mais delicado. Eu recomendo pessoalmente para CTFs ou, por exemplo, laboratórios em si, não vejo problema de deixar o kernel aqui já nos próximos, mas não recomendo deixar ele, por exemplo, num privilege escalation, é, por exemplo, de um pentest real, porque é algo mais delicado. Que a gente pode, por exemplo, um kernel um pouquinho mais delicado, a gente pode corromper o kernel, apagar alguma coisa que não deveria, ou pior até, né, dependendo, deixar uma indisponibilidade, né, já acabaria atingindo os três pilares da segurança da informação, né, o que não deveria. Então, por exemplo, um computador, um servidor indisponível por alguns segundos pode dar um prejuízo gigantesco para a empresa, né, consequentemente, seja para os clientes ou internamente ou consequentemente no financeiro. Beleza. Outras formas de privilege escalation também. Pô, a gente pode, bom, interessante de pesquisar algum arquivo de texto, algum arquivo de DB, no caso, realizar pesquisas, né? Enumerações em si. O que que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, vir aqui e procurar arquivos relacionados a database, ó. No caso, eu já copiei o comando aqui, mas, por exemplo, nesse caso a gente poderia usar o próprio find, né? No caso, find, procurar com o utilitário find a partir da raiz, coisas relacionadas a nome, que contenham, no caso, .bb, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Senão ele não vai filtrar, né? Consequentemente, ó. Pronto. Pronto. No caso, o asterisco, ele é um coringa, né? Um wildcard. Também tem privilégio escalation disso. Interessante também anotar, né? Tem diversos mesmos tipos de privilégio escalation, né? No caso ele é um wildcard, a gente vai procurar tudo que comece com, no caso que comece com qualquer coisa que termine sempre com .db. Aí beleza. No caso a gente vai procurar com .sqlite, .sqlite 3 ou .db. Então a gente vai lá, procura, ele vai retornar tudo, que a gente tem permissão, obviamente, de verificar. A gente poderia vir aqui, opa, eita, copiei sem querer, ó, sacanagem. Copiei e colei sem querer, ó, tristeza. Ficou lá em cima o comando, Vixe, ficou lá em cima. Não tem problema não. Beleza. E a gente pode vir aqui, por exemplo, ler o database. Não sei se tem alguma coisa útil aqui, ó. Ah, tem várias coisas. Vai que a gente se encaixa em outra coisa, né? Por exemplo, a gente procure aqui um arquivo de configuração, algum arquivo sensível que a gente consiga ler de database, que tenha credenciais, que também influencia na gente escalar os privilégios. Então, essa é uma outra forma de a gente também, no caso, escalar aqui. Por exemplo, enumeração. E sempre se organizando aqui a ponto de, tipo, tá, beleza. Em kernel achei isso. Em wildcard achei isso. Em capabilities anotar. E a gente sempre anotando aqui, por exemplo, em capabilities, ó, o binário tal, binário X, não é possível escalar privilégios. Ou, por exemplo, o binário Y, tentei escalar, porém deu erro tal. E sempre anotando, principalmente, para a gente se organizar. Uma coisa que eu noto bastante quando eu vou ajudar os alunos da DSEC, é que o pessoal às vezes já tem o que eles precisam na mão, tem aquela carta na mão, já achou o binário, mas eles não sabem, por exemplo, o que eu posso fazer com esse cara aqui? Ou tá até, por exemplo, tá um pouquinho desorganizado, tá, mas o que você tentou? No caso, a pergunta que eu principalmente faço, essa pergunta quem me conhece quando eu vou ajudar um aluno, sabe que eu faço bom, antes de tudo, que privilégios de escalation, que técnicas de privilégio escalation a pessoa conhece? Seja elas técnicas, ela conhece, seja ela ensinada pelo Longato ou não, né? Claro. No caso, ela pode conhecer mais técnicas que o Longato mais técnicas além das que o Longato ensinou. Beleza. Com essas técnicas, o que você tentou? O que a pessoa tentou? Pra gente também ir filtrando, principalmente pra. Tá, ela tentou isso. Beleza.
Bom, agora vamos lá. O que que você acha que é vetor ou o que não é? Né? No caso, o que é vetor ou não. Tipo, o que a gente eliminaria principalmente. Tipo, no caso, eliminaria. Deixa eu ver se escrevi certo, né? Eliminaria. Beleza. Então, eu só escrevi certo. E, bom, o que que a gente eliminaria? No caso, o nosso famoso sudo menos L, que é o mais simplesão, a gente pode eliminar, por exemplo, a gente tem o sudo menos L e o usuário aqui não tem permissão no arquivo sudoers. Então, bom, vamos eliminar ele, porque não tem sentido. Ele tá lá. Então, a gente vai sempre filtrando. O que que é vetor, o que que não é? O que que é mais passível a ser vetor de privilege escalation ou não? Consequentemente, isso acabou me ajudando bastante. Essa organização, eu acabei tirando do nada ela, sendo bem honesto. Do nada eu pensei, ó, vamos começar a me organizar assim. Então, eu comecei pegando esse tipo de metodologia, assim, digamos. Tipo, bom, que técnicas eu conheço? Beleza. Seja as que eu tenho na minha cabeça ou tenho anotado em algum lugar, alguma coisa que eu tenho anotada, que eu normalmente faça. Beleza, o que que eu tentei? Beleza, eu tentei isso, isso, isso. Tá, ó, deu isso, isso, isso com o que eu tentei. Bom, beleza. Então vamos começar a eliminar. O que que possivelmente é vetor, o que que não é? Tá, o sudo menos L não é. Vamos eliminar o sudo menos L. A gente, por exemplo, deixa alguma coisa aqui para um xzinho, ó. Ou a gente escreve ele não é, vai. Ou eliminado. Opa, eliminado, tanto faz, não tem problema. O importante é você se organizar da forma que você se sentir mais à vontade, principalmente para identificar isso aqui depois. Ah, Swedbit. Ó, achei um bash aqui. Suspeito. Então vamos deixar aqui um talvez, vai. A gente não vai eliminar. Deixa lá quietinho. Ó, o pkexec também pode ser um vetor. Vamos deixar ele lá. Ah, achei em kernel. Bom, vamos lá. Eu vou lá, procuro, no caso com name-i e verifico os exploits em kernel. Pesquiso no Google. Ah, achei o exploit da CVE 2015 aqui. Achei de 2017 e de 2011. Bom, vamos deixar eles aqui. Depois eu testo qualquer coisa. Ah, achamos wildcards. Ó, tem um arquivo com wildcard aqui que a gente pode abusar dessa forma aqui. Ou também, ó, achei um arquivo com, por exemplo, com pesquisas, ó. A gente pode se organizar com pesquisa, find e tal, ou até isso, no caso, isso é interessante até para CTF, ou laboratórios em si, principalmente da ZSEC que eu recomendo, até para procurar flags, por exemplo, a gente pode vir aqui, find, barra, para procurar a partir da raiz, né, a gente escolhe o parâmetro tipo, a gente vem aqui, tipo, opa, o name ainda não, né, a gente escolhe o tipo, no caso o tipo vai ser F, de arquivo, name, opa, e a gente procura aqui, no caso, jogando tudo pro lixo, né, todo o retorno de erro a gente vai jogar aqui pro dev null e a gente vai pesquisar no caso. O tipo de arquivo vai ser file, né? Não vai ser diretório, por exemplo. O nome, ele tem que começar qualquer coisa, ele pode começar com qualquer coisa, mas ele obrigatoriamente tem que ele tem que terminar com .txt. Isso é interessante para achar flag principalmente, ou até mesmo alguma anotação de algum usuário do sistema que ele deixou lá para outro usuário da empresa, assim, digamos, para ó, eu deixei lá, não sei o que lá, as nossas credenciais ainda são as mesmas, eu acabei não mudando, ou ó, eu deixei as credenciais ainda tal, tal, tal dessa forma, ou elas têm esse padrão. A gente pode, isso querendo ou não influencia na gente buscar algum vetor de privilege escalation. Então, a metodologia que eu gostaria de passar é principalmente essa. Que técnicas você conhece, seja as que você aprendeu com tal pessoa ou sozinho, que você tenha anotado ou não. O que você tentou, principalmente, né? No caso que você tentou, ó, tentei, deu isso, isso, isso. Pô, beleza, tudo bem. E o que que você eliminaria, né? O que que você acha que é mais provável de ser um vetor de privilege escalation? Isso também é interessante para a gente cada vez mais ir filtrando onde está o nosso privilege escalation. E pode, como eu disse, pode haver mais de um privilege escalation. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui, começou com sudo, vamos supor que tem um privilege escalation capabilities aqui. Mas a gente acaba nem chegando nele porque a gente acha, por exemplo, o binário barra home barra binário bash no barra home barra Dimitri. Então a gente escalou com ele. Então nem precisa da capabilities para escalar privilege, por exemplo. Então isso que é interessante. Então uma máquina pode ter mais de um privilege escalation diferente. Beleza? Então é mais isso que eu queria passar para vocês. Mais o que é o privilégio escalation principalmente, como a gente pode escalar privilégios, né? Com algumas técnicas que eu acabei mostrando. E também, não só isso, mas a metodologia que eu utilizo para escalar privilégios normalmente, seja em CTFs ou laboratórios, ou até mesmo, por exemplo, em certificação, né? Caso seja necessário ou até mesmo em um pentest real, se seja cabível se comprometer uma máquina.
Então, consequentemente, é isso que eu queria passar para vocês. Então, não só isso, é a metodologia que eu ensino para os alunos, normalmente funciona. E quem me conhece, eu sempre faço essas mesmas perguntas padrão, né? Acaba virando um padrãozinho. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer para o pessoal que viu e até mais.